Olá, gente amiga, olá, gente querida, povo maravilhoso de Deus, recebam a paz do Senhor Jesus, que bênção de Deus e que maravilha poder estar de volta aqui na nossa página do Facebook para o nosso momento de reflexão. Quero desde já transmitir o meu abração a todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos aqui da nossa página do Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Quero abraçar nesta tarde especial ao nosso ilustre, nosso amigão presbítero Cláudio Cosme Sacramento, aí em Nazaré da Mata, no Pernambuco, está aniversariando. Que Deus abençoe o servo de Deus, presbítero Cláudio, com certeza recebendo aí as devidas homenagens neste dia. Deus abençoe. Presbítero Cláudio, uma pessoa que temos em grande estima, grande consideração. Que o Senhor Deus possa abençoar a ele e toda a sua família. Mais uma vez, parabéns, presbítero Cláudio Cosme Sacramento. Que Deus abençoe. Nosso amigão Leandro, aí em Nazaré da Mata, meu cunhado Cleiton Renato, a Deni Cleide, que Deus abençoe a todos aí do grupo da família Demésio, Deus abençoe todo o povo de Deus aí do Pernambuco. Um abração à minha mãe Lúcia, meus irmãos, presbítero Flávio, toda a sua família, ao presbítero Fabiano também, que Deus abençoe toda a família, meus tios, primos, meus amigos, aí em Nazaré da Mata. Presbítero Danley, aqui em Itajaí, que Deus abençoe. Quero abraçar também ao nosso muito digno pastor Edmilson Antunes e sua esposa e família. Que Deus abençoe o servo de Deus, nosso evangelista Wallace e demais evangelistas da nossa igreja, presbíteros, diáconos e auxiliares, a todos os departamentos. Que Deus abençoe. Estivemos ontem à noite no culto de encerramento do departamento da família, culto maravilhoso, uma mensagem extremamente maravilhosa. Que Deus abençoe a todos os organizadores, a todos aqueles que estiveram envolvidos naquele trabalho, em especial a direção e todos os seus componentes. Que Deus abençoe. E meus queridos irmãos, vamos para mais um momento de reflexão. E eu quero convidar a todos para lermos a palavra de Deus na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Então vamos ler a palavra de Deus nesta tarde, finalzinho de tarde de segunda-feira. 2 Coríntios, capítulo de número 11, a iniciar o versículo 17, que nos diz assim a palavra de Deus: O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de me gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Vós sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelita, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um.
3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta leitura é uma leitura excepcional, uma leitura maravilhosa, como todo texto bíblico é maravilhoso meditar, ler. Glória a Jesus. Mas nesta tarde, este texto, a fala do apóstolo São Paulo à igreja ali de Coríntios, traz um peso significativo muito grande. E falar deste homem, o apóstolo Paulo, com esta envergadura, com este caráter, este perfil, não é, meus queridos irmãos, esta postura e esta qualidade exemplar de uma grande liderança, da qual, com muita humildade, digo que eu tenho como uma referência, glória a Jesus, como um grande exemplo de liderança para a minha vida, e muito tenho buscado meditar nos exemplos, bons exemplos do apóstolo São Paulo. Então, para esta oportunidade, meus queridos irmãos, eu queria entrar em um tema que parece que é um assunto raro hoje no nosso dia a dia. Não é verdade, irmãos? E às vezes estamos muito nos afastando de situações como esta. Na verdade, de forma teórica, muito conhecemos sobre este assunto. Já na prática, parece que desconhecemos, ou a nossa reação e as nossas atitudes parecem desconhecer a situação real. Mas que Deus nos ajude, irmãos. Vamos falar sobre provações, vamos falar sobre as adversidades na vida cristã. E acredito ser a terceira vez que eu toco neste assunto. Os irmãos perceberam na minha fala dizer que parece ser um assunto que está extinto, algo raro em nosso meio. Nosso amigão Marcos Lopes, que Deus abençoe o servo de Deus. Deixo aqui o meu abraço e muito obrigado por participar conosco nesta tarde. Um assunto muito raro de viver, diga-se de passagem. Um assunto baita e ignorado, que é completamente diferente, meus queridos irmãos, daquilo que aprendemos através da palavra de Deus, o praticar, o viver. Os irmãos percebem que teoricamente conhecemos muito bem todo o processo da Bíblia, dos grandes heróis da fé, nossos pais na fé, Abraão, Isaque, Jacó, Jó, próprio Davi, os discípulos, próprio exemplo de Jesus Cristo. Resgato aqui na leitura o exemplo do apóstolo São Paulo, e todos nós, leitores da Bíblia, conhecemos bem de perto toda esta situação que envolveu a vida desses homens de Deus. Porém, meus queridos irmãos, na prática, muitas das vezes desconhecemos a realidade. E muitas das vezes
buscamos fugir, ignorar, depreciar toda a situação adversa contra a nossa vida. Então, quando ela vem para a nossa vida, envolve a nossa família, é a hora de provarmos, é a hora de que possa se revelar o que de fato nós temos por conceitos de vida cristã. É o momento em que a nossa fé ela é provada. É a hora, meus queridos irmãos, em que nós vamos provar para Deus e para os homens em quem de fato nós cremos. Glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos, é bem verdade que algumas igrejas, alguns pregadores, alguns ensinadores têm ensinado, não é verdade? Têm instruído, exortado os seus membros, dando ênfase a uma crença muito fácil, muito sensível, e por que não dizer muito debilitada também. É verdade, meus queridos irmãos, ensinando de forma distorcida, que os seus fiéis, que os seus liderados, eles devem buscar, não somente buscar, mas também viver, sentir-se bem consigo mesmo. A busca pelo bem-estar, a busca pela prosperidade, em que não existe erro algum, não há pecado algum, viver essa prosperidade. Claro, se ela vem de Deus para nossas vidas, glória a Jesus. Mas, meus queridos irmãos, os ensinamentos que distorcem a palavra de Deus geralmente acontece com frequência quando nos relacionamos ou direcionamos estes temas às lutas e às provações do nosso dia a dia, não é? Muitas das vezes se ensina que as provações, que o sofrimento são situações antibíblicas. Não é verdade, irmãos? São ensinamentos que se opõem à luz da palavra de Deus. Não é verdade? Coloca os crentes ou faz com que seus seguidores tomem uma postura, uma atitude antibíblica, principalmente quando estão diante das dificuldades e sofrimentos e das perseguições, como que lutas, como que provações, como que perseguições não fizessem mais parte da vida cristã, como que as dificuldades não combinam com um servo de Deus. E estão tentando, irmãos, a cada dia tirar estes temas dos púlpitos, dos altares, banir esses assuntos no meio da igreja. E muito se fala na prosperidade. E cria-se um vício muito grande, não é, irmãos, no meio da igreja. E o que por muitas das vezes tinha atraído multidões à presença de Deus, é geralmente para que eles encontrem em Deus uma saída para as suas dificuldades. Muitas das vezes buscamos Deus, se aproximamos de Deus ou adoramos a Deus, não é? Na intenção, no desejo
de que as dificuldades possam sair de nossas vidas. Não é verdade, irmãos? Então, torno a dizer que tais conceitos ensinados nesta direção são conceitos antibíblicos e estamos ensinando de forma errada os nossos irmãos. Não é verdade, irmãos? Nossos irmãos. E eu torno a dizer, irmão, que para o momento em que o nosso país se encontra, não somente nosso país, mas o mundo globalizado, o mundo está na situação em que mais do que nunca se faz necessário ensinar a igreja, preparar a igreja para que ela possa resistir firmes, como diz a palavra de Deus, para que ela possa manter um equilíbrio justamente quando formos alcançados pelas perseguições, pelas provações, pela luta da nossa vida. Então, meus amados irmãos, eu glorifico a Deus porque o Senhor tem nos ajudado a entender a sua palavra. Glória a Jesus. E foi dentro desse convívio, enfrentando dia após dia as dificuldades, que nós podemos alcançar um entendimento da vida cristã e a compreender como os servos de Deus na história da Bíblia puderam ser vencedores de seus dilemas, de suas dificuldades. Glória a Jesus. Então tudo isso produz em nós experiência, uma instabilidade muito grande para que a sobrevivência cristã ela perdure nos dias da adversidade também. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós não podemos ser mal acostumados, irmãos. Não é verdade? E que achar que tudo é flores, e que achar que tudo é bonança. A vida cristã ela é composta pelos altos e pelos baixos, pelas bênçãos de Deus, mas também pelas provas, mas também pela luta. E eu quero dizer que a bênção de Deus não é só a presença do bem material. A bênção de Deus é a manifestação do espiritual em nós, do sobrenatural em nossas vidas também. A maior bênção para o ser humano da parte de Deus é aquela em que ele, acordando, ele torna-se agradecido a Deus, agradecido pela saúde, agradecido a Ele pela família, agradecido por tudo, irmãos. Quando ele torna a deitar na sua cama, ele também se coloca diante de Deus como um eterno agradecido por todos os favores, por todas as bênçãos de Deus na sua vida, e isso é gratificante. Irmãos, esta é uma riqueza dentro de nós, a paz interior, aleluia, a alegria espiritual para adorar a Deus, para louvar a Deus, e muitas das vezes torna-se um contraste, irmãos, para este mundo aí fora, não é? Às vezes estamos vivendo os grandes conflitos da nossa vida, mas interiormente estamos em paz com Deus, estamos firmes com Deus, seguros diante da palavra de Deus, e esta é uma riqueza que não tem preço, e glória a Deus por isso. De modo que, meus queridos irmãos, muitos cristãos nos dias de hoje acreditam, acham diante de tudo que estão ouvindo, diante de tudo que for ensinado, eles estão chegando a uma conclusão, que as adversidades da vida não podem jamais cruzar os seus caminhos. Eu cheguei num patamar de vida espiritual de que não mereço sofrer, de que não mereço passar pelas adversidades. Irmão Jeremias,
Que Deus abençoe Jeremy Costa. Que Deus abençoe os servos de Deus. Então, os ensinamentos estão construindo crentes, estão gerando crentes com esta condição de vida, irmãos. Muitos ensinamentos estão gerando uma igreja fragilizada com estes aspectos, com essas atitudes, em achar que as dificuldades não podem cruzar os seus caminhos, não é? Haja vista o tempo, haja vista o cargo que exerce, o que se faz na obra de Deus. Então essas pessoas acreditam que devem viver blindada por Deus diante dessas situações. Pelo contrário, irmãos, o genuíno evangelho, glória a Jesus, ela não nos ensina a fugir das dificuldades. Ela não nos coloca, este verdadeiro evangelho não nos coloca isento das perseguições. Não nos encobre este universo. Não, irmãos, mas descortina diante de nós todo o cenário da dificuldade, e o próprio Jesus não omitiu à sua igreja o fato de que servir a Deus aqui nesta vida corresponderia a um viver de sofrimentos, mas um viver com a garantia de que a proteção de Deus estaria sobre nós. O próprio Jesus Cristo, ele ensinando na sua palavra, chegou a dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me alegro nesta palavra, nesta tarde, meus queridos irmãos. Então, manter e conservar esses conceitos, irmãos, é como que negar a palavra de Deus. Deveríamos arrancar da nossa Bíblia alguns livros, alguns textos que falam sobre o sofrimento acontecendo na vida de homens de Deus, homens fiéis diante de Deus, e que mesmo sendo fiéis, não viveram isentos das dificuldades e das provações. Quando nós lemos no livro de Jó, capítulo 14, o versículo 1, o próprio Jó, ele disse: um homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Ele diz: o homem que nasce da mulher, seu tempo de vida é curto e a sua vida é cheia de inquietações. Significa dizer, irmãos, que as dificuldades vão bater a porta da nossa vida. Os conflitos, as lutas, as perseguições, vai sempre estar combatendo contra a nossa vida. Não é verdade, irmãos? Lutando contra o nosso viver. O Salmos 22, verso 11, o salmista Davi implora ao Senhor quando ele diz assim: não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Davi clamando a Deus, Davi dizendo para Deus o seu sentimento, das suas dificuldades. Também foi um homem que experimentou os dias difíceis de sua vida. Quando nós observamos, meus queridos irmãos, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo São Paulo, no capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, ele apresenta para nós uma lista de problemas, uma lista de dificuldades, irmãos. O apóstolo Paulo está ali apresentando, no capítulo 4, versículo 8 e 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Você pode sim ser atribulado, mas ser angustiado, irmãos, vai depender muito da nossa estrutura, vai depender muito
da nossa segurança diante de Deus. E por isso que nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus, orando a Deus, buscando a presença de Deus, porque, irmãos, para que no momento da tribulação nós não venhamos produzir a angústia. Amém? Paulo disse, perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não estamos desamparados. Estamos abatidos, sim, mas não destruídos. Glória a Jesus. Então observe que diante das dificuldades, tudo vai depender da forma como eu estou me portando diante de Deus. Da forma que eu estou me portando diante de Deus, da minha atitude, da minha reação diante de todas essas adversidades, é que vai revelar, glória a Jesus, se eu estou cedendo a essas dificuldades, se eu estou superando todas elas. Glória a Jesus. Aleluia. Irmã Vanessa Santos aí, Nazaré da Mata, que Deus abençoe. E torna a dizer, Paulo falou que todas estas dificuldades, tribulação, a perplexidade, a perseguição, irmãos, o abatimento, tudo isso pode acontecer, mas depende de nós, depende de como vamos reagir a essas situações. E se reagirmos bem, e se superarmos tudo isso, os efeitos não produzirão, irmãos, em nós o que se espera. Vou ser atribulado, mas não vou estar angustiado. Posso estar perplexo, mas não vou estar desanimado. Posso estar sendo perseguido, mas não me sinto desamparado. Posso estar abatido, mas não me considero destruído. É assim que nós devemos lutar, meus irmãos. É assim que nós devemos reagir, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, de modo que muitos não conseguem ver ou enxergar efeitos positivos na dificuldade, na luta. A luta bateu a nossa porta. Irmãos, nosso emocional já é abatido, queremos desmoronar, queremos arriar as armas, queremos desistir. Achamos que quando as dificuldades batem a nossa porta é o fim para nossas vidas. Não é verdade? Nós começamos agora a nos martirizar, não é verdade? E a procurar onde erramos para merecer isto, não é? O que fizemos para estar passando por tudo isso, não é? E a gente precisa amadurecer, irmãos, este entendimento que a prova que Deus permite para nossas vidas, ela não é resultado daquilo que fazemos ou não fazemos para Deus. A provação, estou falando de prova, a prova que ela é determinada por Deus, quando ela chega em nossas vidas, ela chega para fazer cumprir algo que está no coração de Deus. E nós, como servos do Senhor, instruídos pela palavra de Deus, é que devemos fazer a nossa parte, o nosso papel. E temos que corresponder de tal forma que venhamos alegrar o coração de Deus. Quando Deus ele olha para nós, vendo passar por todas as adversidades, mas com o coração firmado e acreditando de que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, será muito mais fácil atravessar as noites escuras. Que Deus abençoe a irmã das dores aí,
na congregação do Sertãozinho em Nazaré da Mata, no Pernambuco. Um abração no meu amigão Batista e toda a família. Meus irmãos, glória a Jesus. Se nós buscarmos força na palavra de Deus, diante de Deus, na oração, na consagração, nós vamos ver que vai ser mais fácil atravessar essas dificuldades. Glória a Jesus. O salmista Davi, no Salmo 23, versículo 4, no verso 4, ele afirmou e disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Agora, o que é que faz o salmista Davi não temer, irmãos? O que faz o salmista Davi não temer ao passar pelo vale da sombra de morte é a certeza, é a confiança da presença de Deus ali presente com ele também. Então é o diferencial, é o divisor de água na vida do cristão, na hora da dificuldade, é que nela ele não se encontra sozinho. A presença de Deus também estará com ele a todo o momento. E é interessante, irmãos, que uma coisa é falarmos de dificuldade, ensinar alguém, ajudar alguém, orar por alguém nas suas dificuldades. E outra completamente diferente é você atravessar estas dificuldades, é você experimentar, é você viver. Então, para aqueles que ensinam a palavra, para que prega a palavra, na hora em que ele é submetido na provação, ele está ganhando uma oportunidade, glória a Jesus, de dar provas diante de Deus, de mostrar para Deus, aleluia, que teoricamente seu entendimento é correspondido ao seu comportamento na prática. Aquilo que ele ensina é aquilo que ele vive. Aquilo que ele aconselha é aquilo que também na prática ele demonstra pelas suas atitudes. E glória a Deus para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, precisamos perceber biblicamente que a soberania de Deus desempenha um papel fundamental em todos os acontecimentos em nossa volta. E aí já alivia para nós, irmãos, já nos conforta saber que tudo que acontece em nossa volta acontece dentro da soberania de Deus. Então, Deus é conhecedor dos seus sofrimentos. Deus é conhecedor das suas lutas. As dificuldades muitas das vezes nos levam a uma atitude contrária. Quando muitas das vezes dizemos: Senhor, o Senhor não me vê, o Senhor não me ouve, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Mas eu quero te dizer que Deus, melhor do que você mesmo, Ele sabe do que você está sentindo, do que você está passando. Deus está presente e eu quero dizer que Deus está no controle de tudo, irmãos, que acontece em nossa volta. Louvado seja o nome de Jesus. O próprio Jesus Cristo, quando ele orava, na sua oração lá no Sermão do Monte, capítulo de número 17, ou melhor, João capítulo de número 15, versículo 18 e 19, Jesus disse assim: olha, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro o mundo aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Por isso é que existem as perseguições, as lutas, que muitas das vezes são lutas constantes, são lutas que persistem em nosso dia a dia. Glória a Deus. E é o que deve, irmãos, nos fortalecer. É que se o mundo nos aborrece, é porque, glória a Jesus, aleluia, Deus, Ele nos ama. O mundo nos aborrece, mas primeiro do que a mim, Ele aborreceu a Jesus Cristo.
É o fato de servirmos a Deus que provoca tudo isso, irmãos. Se pegar ao pé da letra, vamos entender. O fato de servir a Deus faz com que todas essas situações sejam provocadas. Mas nós temos a garantia desta presença conosco todos os momentos da nossa vida. E esta presença de Deus, irmãos, sempre vai estar trazendo o seu alento, derramando o seu bálsamo sobre nós, nos fortalecendo, provendo, intervendo. E glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Observe que estas palavras reforçam, irmãos, aquilo que Jesus também já havia falado no seu ministério durante alguns ensinamentos em que ele dava para os seus apóstolos. Mateus capítulo 5, versículo 10 e o versículo 12, Jesus ensinou assim: bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Se alegre, exultai. Glória ao nome de Jesus. Para sempre esta é a nossa alegria. Irmão Wilton, Deus abençoe, servo de Deus. Amém. Muito obrigado aí pela companhia, nosso amigão Wilton. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, para me concluir esta palavra, eu digo para todos que estão me ouvindo, a você, meu amigo que está me ouvindo neste final de tarde, de que as lutas, ela traz um aprendizado, a luta, ela nos ensina. Aleluia. Que a obediência a qualquer preço, até mesmo no meio da mais severa tribulação, leva-nos à bênção de Deus. Repito, irmãos, as lutas, ela traz um aprendizado para nós, de que a obediência a qualquer preço, até mesmo a obediência que nós apresentamos a Deus diante das dificuldades, gerará as bênçãos para nossas vidas. Obedecer a Deus nas coisas simples é muito bom, né, irmãos? Obedecer a Deus quando tudo está bem é uma facilidade tremenda. Mas na hora da dificuldade da nossa vida, devemos manter esta qualidade, e a obediência é fundamental para que a bênção de Deus seja atraída às nossas vidas. Há algo tão lindo na palavra de Deus, eu quero ler para os irmãos. O apóstolo Paulo, quando escrevia a igreja em Roma, no seu capítulo de número, me parece, seu capítulo de número 4, meus queridos irmãos, quero deixar uma abração para o meu amigo Dinho Martins aí no Recife, meu amigão, evangelista Wallace, nosso líder, irmãos do Círculo de Oração Masculino aqui no São Vicente, que Deus abençoe, é uma honra para mim, amém, a presença do servo de Deus aqui, glória a Jesus. Mas é assim, irmãos, Paulo na sua palavra, capítulo 4, deixa-me ver aqui, irmãos, qual é o capítulo de número 3? Vamos lá. 5. Aos Romanos capítulo 5, versículo de número 3, nos diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Meu amigão José Francisco, Deus abençoe o José Francisco, irmãos. A tribulação produz paciência. Significa dizer que se eu almejo ser paciente, o
único meio de mostrar que de fato tenho ou não paciência é as provações que eu tenho passado, porque ela é que fará de mim um cristão paciente. E se eu sou paciente, é porque eu fui bem sucedido na hora da tribulação. Por isso que eu quero dizer, irmãos, obedecer a Deus, principalmente no campo das adversidades, nos condiciona, nos habilita, nos tornará apto para alcançar a bênção de Deus. É por isto que, bom ou ruim, rindo ou chorando ou gemindo, seja na alegria ou seja na dor, nós não devemos baixar a nossa cabeça. Devemos levantar a bandeira ensanguentada, irmãos, e persistirmos na nossa caminhada. Assim como está escrito lá em Daniel, tu, porém, vai até o fim. Você vai até o fim, irmãos, desta caminhada. Glória a Jesus. Deus não te chamou para ficar pelo caminho, irmãos. Aleluia. Esta caminhada que Deus traçou para a tua vida tem começo, tem meio e tem fim. E o fim é um fim de bênção. Meu amigão Rivaldo, aí na Nazaré da Mata, um abraço, que Deus te abençoe. Mas a tribulação produz paciência. E diz mais o apóstolo Paulo. E a paciência, ela produz experiência. Alguém que tem experiência de Deus é alguém que é paciente, é alguém que passou pelas lutas, que passou pelas tribulações. Então observe que tudo contribui, irmãos, para o bem daquele que teme a Deus, daquele que serve a Deus. Aquele que tem a experiência alcança a esperança. Então, precisamos passar por tudo isso porque há uma finalidade de Deus em nossas vidas. Deus quer construir em nós, Deus quer fazer de nós um servo paciente, um servo experiente, esperançoso. Mas para chegar a este patamar, você tem que ser provado, meu irmão. Glória a Deus. Você tem que passar pela tribulação. E não somente estar na tribulação, e não somente ser provado, mas ser aprovado enquanto estiver vivendo este momento aqui na terra. Glória a Deus. Será que Deus pode olhar para nós e nos avaliar, irmãos, como estamos passando pelo campo da provação? Como está sendo as nossas noites escuras, os nossos desertos, como estamos reagindo, qual é a nossa atitude? Será que nós estamos adorando? O que é que estamos dizendo para Deus? Não é, irmãos? Qual é a nossa ação diante de Deus? Qual é o nosso relacionamento para com Deus diante da dificuldade? Não é? Será que a gente consegue manter aquela sensibilidade de gratidão diante de Deus? E aí os irmãos podem dizer, irmãos, é muito fácil falar, difícil é você passar. Mas eu também passo, irmãos, e eu quero dizer para você, eu também passo, muitas das vezes passei. Glória a Jesus. E coisa boa é quando nós passamos, irmãos. Aquela sensação do dever cumprido para aquilo que Deus deseja de nós, de ter passado pela prova, de ter passado pelas dificuldades, sem ter provocado a ira de Deus, sem ter blasfemado contra Deus. Não é verdade, meus irmãos? Sem ter abandonado o altar, sem deixar de adorar, de ir na igreja. É glorioso. É a sensação de que você entrou na batalha como um soldado, intitulado pelo apóstolo Paulo quando ele escreveu a Timóteo. Glória a Jesus. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado
de Jesus Cristo. Um bom soldado é um soldado, mas não é qualquer soldado. É um soldado de qualidade, é um soldado bom. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, eu quero dizer que Deus sempre nos dá as estratégias nas horas da adversidade. E às vezes você pode estar exteriormente abatido, mas o homem interior, você se alegra em Deus. Quando você fecha os seus olhos, você sente a presença de Deus. Você chora. E o seu choro não é um choro de desespero, não é um choro de tristeza, não é um choro de solidão, mas é um choro da presença de Deus, irmãos. E que coisa maravilhosa é sentirmos a presença de Deus na hora da dificuldade. A sensação de que você não está só. O sentimento de que a presença de Deus está ao teu lado ali, carregando, aleluia, muitas das vezes nos braços. É maravilhoso, irmãos, servir a Deus e passar as dificuldades da vida em companhia de Jesus. Que o Senhor nesta noite, Ele te abençoe e te guarde, meu querido. E que o Senhor possa aprovar os teus caminhos nestas dificuldades que você possa estar atravessando. Certa vez pediram para que eu orasse, para que Deus tirasse um jovem da nossa igreja da prova. O próprio, irmãos, me abordava na rua e dizia: presbítero Fábio, ora por mim, que eu estou passando por uma luta tão grande que somente Deus pode me tirar. O que Deus colocou no meu coração para falar para aquele moço foi: meu querido, eu vou orar para que Deus te prove até o fim, que você seja aprovado por Deus e que Deus te dê aquilo que Ele almeja depois de tudo isto passado. E aquele jovem, não entendendo a palavra, irmãos, se chateou, ficou abatido, falou algumas coisas para mim. Depois de alguns meses eu me convenci de que aquilo que eu havia falado era o que de fato ele precisaria ouvir. Não que desejasse, mas ele precisaria da parte de Deus ouvir. E eu torno a dizer, irmãos, que autonomia eu tenho, que autonomia, que autoridade você tem para se apresentar diante de Deus, para dizer para Deus que já está na hora de tirar o irmão A, B, C daquela prova. Eu não sei qual é o objetivo de Deus em provar aquele irmão, e por não saber e por não ter esta autoridade diante de Deus, é que a minha oração é para que Deus ajude aquele irmão a passar naquela prova e que ele seja aprovado naquela prova, mas nunca orar para Deus tirar ninguém da prova, irmãos. Prova de Deus é coisas dos céus, é um investimento que Deus está fazendo em nossa vida. Às vezes é um investimento a curto prazo, outro por vezes são investimento a longo prazo, mas é um investimento de Deus. E é como eu já preguei disso, quando o crente está sendo provado, aleluia, Deus está preparando algo para a vida dele. Deus está investindo na vida dele. Aleluia. Deus está estabelecendo algo na vida dessa pessoa. E a gente deve se alegrar. E às vezes quando eu vejo o crente dizendo: eu estou na prova, eu estou dizendo: glória a Jesus. Porque ele está na vontade de Deus. Porque Deus está movendo sobre a vida deste moço. Quando o crente está sendo provado, ele está vivendo um momento de Deus na vida dele, porque a prova vem de Deus. Obviamente que a tentação não, mas a provação é de Deus. Então, quando alguém está sendo provado, eu entendo que Deus está investindo na vida dele. É um investimento de Deus na vida dele. Os resultados vão aparecer. Os testemunhos virão. Glória a Jesus. E a irmã Alcineide Nunes, que Deus abençoe.
Ore por nós, a festa da União El Shaddai vai ser na próxima semana. Que bênção, que Deus abençoe a todos os adolescentes. Grupo El Shaddai aí no nosso templo, ou no Templo Matriz, aí na cidade de Nazaré da Mata. Forte abraço ao nosso pastor Manuel Pereira Ordônio Neto e a todos os obreiros da casa do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite, meus queridos irmãos. Aqui eu vou encerrando a minha participação, dizendo para todos os irmãos, para os nossos amigos em ti, meus queridos, bom estar na vontade de Deus. Eu tenho por certo de que no tempo certo de Deus, Ele determinará o fim das nossas provações e nos abençoará. E é bem de fato, irmãos, e verdade que as provas de Deus são caminhos pela qual nos levará às bênçãos do Senhor. Glória a Jesus. Olhe para o campo de batalha, não como, irmãos, não pelo aspecto negativo. Olhe para o campo de batalha como uma cova que está se abrindo para você ser sepultado ali e ser destruído. Mas olha para o campo de batalha como o lugar especial de Deus, para que Deus possa investir forte nas nossas vidas. Dos desertos foi que fizeram grandes homens de Deus. Das lutas foi de onde surgiram, aleluia, os heróis da fé. Eles chegaram lá na galeria dos heróis da fé porque saíram das dificuldades da vida. Eu vou sair da dificuldade, você vai sair da dificuldade. E com certeza as nossas experiências, elas ajudarão muitos outros que haverão de passar ou que porventura estarão passando. E esta é a vida cristã aqui na terra. Nosso descanso, a nossa paz, a nossa alegria perpétua se dará na eternidade. E é por isso e em razão dela que estamos guerreando esta batalha aqui na terra. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração, meus queridos irmãos, forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.